Toda manifestação da atividade humana traz em si o problema da responsabilidade. Isso talvez venha dificultar a fixação de seu conceito, que varia tanto como os aspectos que podem abranger diante das teorias filosóficas jurídicas, neste terreno onde as dificuldades filosóficas ameaçam a cada passo. Se faz necessário também desviar a pesquisa para o plano metafísico, é que não podemos descartar a coincidência das noções de responsabilidade no tocante à culpabilidade. Portanto, é preciso não diminuir a estreita afinidade que apresentam estas ideias. Podemos arriscar e dizer que uma definição de responsabilidade se aproxima de uma ideia de obrigação. No entanto, podemos também afirmar que a noção de culpa é substituta da responsabilidade. Digamos então que responsável, responsabilidade, assim como todos os vocábulos cognatos, exprimem ideias de equivalência, de contraprestação, de correspondência. O que interessa quando se fala de responsabilidade é aprofundar o problema na face assinalada de violação da norma ou obrigação diante da qual se encontra o indivíduo. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Confúcio. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E o terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, Antônio Carlos Cimino, que irá abordar o tema Jornais e Revistas de Bairro. Ele é jornalista e administrador de empresas, entre outros cursos, fez Economia na Getúlio Vargas e Literatura Brasileira e Italiana na Academia Paulista de Letras, diretor do Jornal da Zona Leste, Jornal Marco Zero, Jornal Valor da Paulista e Jornal Valer. Presidente do Sindicato das Editoras de Jornais e Revistas de Bairro de São Paulo, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, membro titular da Academia Brasileira de História, cadeira número 32 da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Atua também no ramo imobiliário com as empresas Cimino Imóveis e Moca Imóveis e Construção. Foi o primeiro professor de técnica de transações imobiliárias do país a formar a primeira turma do Cresce e muito mais. Seja bem-vindo, Cimino. Muito obrigado, Laércio. É um prazer enorme estar com você. Eu fico orgulhoso de estar aqui com você. Orgulho é meu e a honra também é minha, porque você é um jornalista de ponta, um jornalista sério e um jornalista que nós temos que apresentar à sociedade em face da correção que você sempre se utilizou dela para viver. Eu vou ler um trecho aqui do Jornal da Zona Leste. Você conhece? Conheço. É o seu editorial. Jornal da Zona Leste completa 45 anos de história, com orgulho da tradição construída nestas mais de 4 décadas e com um ânimo renovado e com a vontade de mudar para melhor. O que você tem a falar sobre isso para o nosso telespectador? Após completar 45 anos, nós completamos no dia 9 de julho. Que já começa com uma excelente data. Com uma excelente data, marcante. Marcante. E nós reunimos toda a equipe, jornalistas, articulistas, colaboradores, repórteres, para melhorar ainda mais o visual, dar um tchan mais moderno para as paginações, as sessões. E introduzimos inclusive o QR Code na capa, onde a pessoa fotografa com seu celular e ela entra no Grupo Cimino. Aí ela escolhe a empresa e os assuntos que ela quiser.
Poxa. O jornal, todos os jornais nossos estão na internet, a pessoa lê o jornal inteiro. Eu tenho leitores Sim. em Miami, Flórida. Que maravilha. Na América do Norte temos muitos leitores. Na Europa, em Portugal, nós temos muitos leitores via internet. Que bom. Inclusive o seguinte, você já aproveitou a tecnologia, né? Que facilitou bastante. Facilitou, Eu né? sou do tempo do linotipo. Sim, claro. Né? De revisar o jornal com espelho. As pessoas nem sabem disso. Eu faço palestras em faculdades e eu levo o clichê, eu levo o linotipo, eu levo a telha que rodava o jornal, por isso que chama rotativa, né? Sim, sim. Rodava o jornal. Então nós fizemos uma nova diagramação para o jornal, então nós estamos começando um jornal novo com 45 anos. Porque os jovens têm necessidade de aprender aquilo que o passado pode lhes ensinar muito bem. Porque eu sempre digo o seguinte, Cimino, nós temos que aprender com o passado e temos que aprender também com os mortos, porque os mortos é uma sabedoria inarredável. Falou certinho. Nós temos vistos, o Jornal da Zona Leste, sim, como os jornais de bairros de uma maneira geral, são distribuídos gratuitamente. Sim. Porta a porta, bancas de jornais, comércio, indústria, é desta forma que a gente distribui. Pega-se as duas últimas bienais do livro, tanto em São Paulo como a Flip em Paraty, foram as bienais que mais venderam livros. Poxa. Então todo mundo fala assim, mas a internet acabou com os jornais de bairros, a internet acabou com os livros. Mentira, não é verdade isto. Tanto não é verdade que agora em Paraty foi a maior venda de livros que se tem notícias em Paraty. Eu sou da seguinte opinião, e você também há de concordar comigo, as coisas boas não terminam facilmente, elas continuam sempre vivas, não é? Para mostrar às pessoas que querem aprender aquilo que nós vivemos também. Isso mesmo. Não é? E você lembra perfeitamente quando veio a televisão, o advento da televisão, era comentário geral, sim, as rádios vão acabar. Aí, quando veio, depois as TVs começaram a ampliar, e os jornais diários vão acabar, as revistas vão acabar. E graças a Deus não acaba. E os jornais de bairros, a tendência, inclusive, é crescerem. Cimino, esses impactos que a gente já tem experiência, e nós sabemos, através dos tempos, que as coisas não terminam nunca, as coisas sempre ficam, as coisas boas. As coisas boas. Não é verdade? É verdade. Eu tenho a perguntar a você o seguinte, o jornalismo é a grande e santa locomotiva do progresso? Você concorda com essa dicção? Sem dúvida nenhuma. A história do mundo foi e é contada por professores, sim, poetas e jornalistas. Sim. Não é verdade? Então, o jornalismo é o que cobra os poderes públicos, é o que alimenta a sociedade com notícias, é o que alimenta a sociedade com cultura. E isso é que nós precisamos mostrar para o leitor, para toda a sociedade, a importância do jornalismo. Como toda classe profissional, tem alguns desvios aqui e ali, mas a grande maioria é formada de gente muito boa, muito bem intencionada. Às vezes exageram até na cobrança, mas às vezes até se torna necessário. Né? Um remédio amargo de vez em quando é muito bom. É verdade. Eu, inclusive, entendo o seguinte, que a imprensa é necessária e sempre será. Porque ela é aquela que vai de encontro às nossas falhas, aquilo que nós temos de não eloquência, vamos dizer assim. E a imprensa, ela sempre saudável, ela mostra as coisas que estão erradas. Podemos classificar a imprensa, então, como as torrentes? Enfurece-se e adquire mais força contra os obstáculos? É isso mesmo. A frase é importante e verdadeira. Né? É isso mesmo. Eu comungo com porque essa os frase. Obstáculos são muitos, né? Muitos, de toda sorte. Nós, falando em jornais de bairros, né? Nós enfrentamos toda a ordem de problemas.
seja social, seja de tempo, de tecnologia, de mão de obra. Sim. O nosso trabalho é mais artesanal do que outra coisa, Yeah. porque nós vivemos dos comerciantes do bairro e nem todos reconhecem o nosso trabalho. Quando nós conquistamos guia, sarjeta, poste, luz, telefone, poda de árvore, plantio, enfim, tantas coisas que nós já conseguimos, eu falo até pessoalmente, quanto barro eu amassei nessa Sim. Zona Leste inteira, conseguindo pontes, viadutos, córregos que nós conseguimos que fossem canalizados. Sim. E a população acha que você não fez mais nada que a sua obrigação. Não, e você coloca aqui no seu jornal, estou vendo aqui, por exemplo, semáforos da cidade apresentam problemas há 6 meses. Esse jornal aqui é dessa semana, é isso? Esse é da semana passada. Da semana Porque o passada. jornal é quinzenal. Sim. Os nossos jornais são quinzenais. Então, semana sim, semana não. Então são, na média, 2 jornais por mês. Há 2 meses por ano que nós temos 3 edições. Setembro, por exemplo, nós temos a edição no dia 1, no dia 15 e no dia 29. Puxa. É interessante isso, né? Não, claro Então, por ano nós temos 26 edições. Muito bem, mas então você coloca exatamente aquilo que você combate, não é, o mau uso dos objetos, enfim, daquilo, da prefeitura, por exemplo. Principalmente da prefeitura e do governo nós cobramos muito. Muito bem. Porque ninguém mora no país, ninguém mora no estado, ninguém mora na cidade, nós moramos no bairro. O que me interessa, o que acontece na Bósnia, por exemplo. Não interessa. Não é verdade? Me interessa se a rua onde eu moro vai mudar de Claro. direção, sentido, se o buraco foi consertado, se na minha rua vai ter ciclovia, Sim. se vai ter semáforo, se o semáforo foi consertado. Me interessa é o meu mundo, onde eu vivo. Claro. Não é verdade? Claro, você tem toda a razão. E agora eu gostaria de saber o seguinte: quantos jornais e revistas de bairros tem? Qual a tiragem de vocês? Você falou mais ou menos, mas eu gostaria que você fosse mais específico. Hoje em São Paulo nós somos 230 veículos, entre jornais e revistas. 230 títulos. Nós editamos juntos 2 milhões de exemplares por semana. Nossa! Nós temos aqui na cidade mais de 10 milhões de leitores. Nós somos a segunda maior imprensa de bairro do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. A sede é lá na Moca, né? É na Avenida Paz de Barros, 916, que nós estamos lá há 40 anos. A Grande Moca. A Grande Moca, que faz parte do Grande Leste. Sim, exatamente. Muito bem. E os seus jornais são... Você já me disse que eles não são pagos, né? Eles são gratuitos. São gratuitos. Gratuitos, porta a porta, bancas de jornais. Hoje até nós estamos tirando de algumas bancas. Dia desses eu estava visitando o bairro e vi uma plaquinha numa das bancas. Vende-se jornais para pet. Vende-se jornais? Para pet. Nossa! E eu fui querer saber que jornal é esse, porque o jornal diário, a banca recebe 50 exemplares de um determinado jornal. Sim. O que ela não vende, o encalhe, ela devolve para a editora. A banca não perde nada. Ela não pode negociar. Ela não pode negociar, porque se ela suprir o jornal, ela tem que pagar. Sem o lucro, mas ela tem que pagar. E eu, curiosamente, fui ver que jornais que tinham na banca. Entre alguns jornais, o Jornal da Zona Leste. E eu falei para o fulano, esse jornal não é para você vender. Esse jornal é para você dar de brinde para o seu freguês. Porque a pessoa entre uma banca que não me dá absolutamente nada. Né? Eu vou comprar uma revista, eu vou comprar um jornal, eu vou comprar uma palavra cruzada. Uma banca que não me dá absolutamente nada. E uma banca que me dá o jornal do bairro, eu vou na banca que me dá o jornal do bairro. É óbvio. Né? Porque ele também não ganha nada para distribuir o jornal da Zona Leste. Mas ele tem um brinde para dar para o freguês dele, para o cliente dele. Então, é desta forma que a gente vê. Algumas bancas são excelentes parceiras há anos, mas nós pegamos 2 bancas que não comungam mais com nossa linha de raciocínio e nós hoje estamos fazendo 100 displays onde nós vamos distribuir
em hospitais, clínicas, comércio de grande frequência, e desta forma nós vamos suprir as bancas que não são mais parceiras nossas. Eu vou fazer uma pergunta a você, que talvez sejam seus concorrentes, né? Outros bairros procedem da mesma forma que você tem os seus jornais? Da mesma forma. A forma de distribuição praticamente é a mesma, em prédios, bancas e jornais, porta a porta, comércio, não muda. Não muda, né? É a mesma técnica, o mesmo modo de chegar à população. É verdade. Na época do Kassab, a lei Cidade Limpa, no último parágrafo da lei, estava assim: será proibido a distribuição de jornais em vias públicas. Poxa. E eu liguei para o presidente da Câmara. Falei, vocês não se deram um tiro no peito, não. Vocês se deram um tiro na cabeça. Porque jornais de bairro, como é que nós vamos distribuí-los? Sim. Então, a lei estava assim, será proibida a distribuição de jornais em vias públicas, jornais gratuitos em vias públicas. E eu falei, eu vou colocar 1 centavo de valor no meu jornal e ele deixa de ser gratuito. Deixa de ser gratuito. E assim a lei foi mudada. Poxa vida, parabéns. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta a você agora, uma pergunta que está aqui no seu jornal, Jornal Valor da Paulista. Você colocou aqui em manchete o seguinte: projeto de concessão do Pacaembu avança. O que você me diz desse avanço? Ou seja, dessa decisão das autoridades. Eu nem vou falar do prefeito, mas das autoridades. Sim. Acho que algumas coisas precisam ser privatizadas. Né? Sim. O Pacaembu, a AMB, a gente sabe que vira cabide de emprego, queira ou não queira, o vereador vai lá para o prefeito. Fala, prefeito, eu preciso de vagas, eu preciso de empregos, eu preciso de umas vagas aí para os meus correligionários. Sim. E se o prefeito não ceder, ele não vota a favor do prefeito. Então a máquina acaba ficando muito pesada. Então eu sou que é partidário à privatização. A privatização do Pacaembu. Eu gostaria que vendesse para o Santos. Aí o Santos teria uma filial em São Paulo. Perfeito. Porque eu pessoalmente sou santista e juventino. Não tenha dúvida. Juventino, Juventus. Juventus é da Moca, né? É da Moca. Então. Sou conselheiro vitalício lá no Juventus. Muito bem. Agora, os comerciantes fazem publicidade nos jornais de bairro? No seu jornal, por exemplo? Fazem, claro que não todos, que é uma pena, é uma judiação. E a maioria não sabe que ao fazer publicidade desconta do imposto de renda. Então, o comerciante, primeiro ele diz que está presente, olha, não esquece de mim que eu estou aqui. A segunda, ele vende o produto. E o terceiro desconta uma parte do imposto de renda. E eu, quando visito algum cliente, quando algum cliente vai ao escritório querendo fazer anúncio e comentar preços, veja quanto gasta Casas Bahia. Milhões. Mas fatura bilhões. Marlboro, né, é proibida a propaganda de cigarro em rádio, televisão e jornais, mas a Marlboro pegou um filãozinho no Fórmula 1. Então, o carrinho, isso é científico, quando dá a voltinha no circuito, a pessoa acende um cigarro no mundo. E gastaram 2,5 bilhões esse ano com a Fórmula 1. Eu me lembro muito bem o carro do nosso querido Senna, Ayrton Senna, os primeiros carros da McLaren. A marca Marlboro estava lá presente. Marlboro, Philip Morris. Exatamente. E você tem razão, é o impulso, né? A vontade que está reservada em um determinado lugar da nossa consciência, mas de repente ela é ativada pela visão, aquilo que você vê. É verdade. Bem observado isso. Eu comento sempre, economizar em publicidade é querer parar o relógio para economizar horas. Não é verdade? O tempo, né? O tempo, economizar tempo. Muito bem. Você me diga uma coisa agora. Como você atua no mercado imobiliário? Como você vê essa atual situação? Olha, o ano passado estava preocupante.
Aí agora melhorou bastante. Até maio, no nosso escritório, e alguns colegas sempre comentam também, era assim, olha, eu quero vender, os telefonemas eram só para vender, as pessoas que visitavam a empresa para colocar o imóvel à venda. Agora as coisas já estão melhorando, muita gente procurando comprar os seus imóveis e as incorporadoras nos procurando para lançar novos produtos, precisam de terreno que é a matéria-prima. A Cimino Imóveis foi a que lançou o primeiro shopping center da Zona Leste. Lançamos Shopping Center Belém, Shopping Center Cidade e Natureza, Praia Grande lançamos mais de 30 prédios, agora estamos em Mogi das Cruzes com 200 apartamentos prontos, na Moca também 160 apartamentos prontos. A Cimino Imóveis sempre foi lançadora de empreendimentos e vende também de terceiros, uma casa, um terreno, um apartamento, um sobrado, mas a procura tem sido bem melhor agora. Bem, nós estamos passando por uma crise medonha, mas mesmo assim, nesta crise, já reacendeu essa procura para a compra de imóveis? Sim, a procura tem sido muito acentuada e a locação que estava parada começou a ativar novamente. Porque o rapazinho, o casalzinho novo, recém-casado, com alguma dificuldade ou sem emprego, vai no puxadinho da sogra, da mãe. Sim. Né? E é assim que funciona, não tem jeito. Mas a convivência não é tão salutar. A gente sabe que cada um quer a sua vidinha, cada um quer a sua casa. Né? Todos nós somos um João de Barro, né? Nós queremos a nossa casa. Claro. E hoje a procura está sendo bem melhor. Que tanto para locação quanto para venda. Que bom. Timino, eu vou falar Timino porque você tem um nome italiano, não é? E a pronúncia... 4 avós italianos. E a pronúncia certa é Timino. Timino. Não é? Italiano, Timino. Muito bem. Eu vou chamar um pequeno intervalo e logo logo a gente retorna para nós prosseguirmos com essa belíssima conversa, tá bom? Muito obrigado. Você aguarde, logo logo retornaremos. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, a nação brasileira, em peso, pede e clama o fim da impunidade e o combate sem tréguas à metástase da corrupção que enlameia o país e torna a população refém de serviços públicos de terceiro mundo e graves consequências para o tecido social e futuras gerações. Não provoquem retrocesso ou mudem o que de bom já foi feito. O famigerado foro privilegiado e a lentidão do Supremo Tribunal Federal levarão a nação ao colapso, ao caos e à ingovernabilidade. Ouçam o grito da consciência de cada um para que julguem a todos e com ritmo acelerado, mantendo a prisão depois do julgamento em segundo grau e não soltando a esmo presos de altíssima periculosidade mediante decisões isoladas sem levar à mesa para a salvaguarda do órgão colegiado. O Brasil está de olho em vocês, ministros, e espera que o Supremo Tribunal Federal agora avance e mostre aos brasilianos que somos uma sociedade civil que ambiciona democracia e quer ver justiça. Pensem nisto. Retornamos, hoje conversando com Antônio Carlos Timino. Antônio Carlos, antes de eu prosseguir na nossa belíssima conversa sobre o setor imobiliário, eu queria fazer uma pergunta a você que me causou estranheza, porque raramente eu vejo nos jornais de São Paulo, eles tocarem num ponto turístico, num ponto onde nós chamamos a atenção, que nós temos aqui muita beleza. A beleza da cidade ela é incomensurável. E sempre há monumentos, que têm uma referência de um passado. Eu lendo aqui, Fonte dos Desejos na Praça Ramos será reativada. É o jornal Marco Zero. O que significa isso? A revitalização do centro, que já deveria ter acontecido, porque o centro é histórico.
Sim. O centro de São Paulo, apesar de sujo, na Praça da Sé, um cheiro de xixi, com perdão da palavra. Sim, mas é isso mesmo. Um cheiro de urina muito forte, muito grande, Avenida São João, começo da São João. Sim. É horrível aquilo. Mas tem peças, prédios históricos de alta relevância para a história da cidade de São Paulo. Então, nós procuramos, cada vez que surge uma oportunidade, de valorizar as peças históricas da cidade. Sim. E agora, com a fonte dos desejos da Praça Ramos ser reativada, nós fizemos essa matéria que é uma fonte maravilhosa, muito bonita, histórica. E os prefeitos atuais, eu digo de 30 anos para cá, não se preocupam em fazer monumentos, não se preocupam em valorizar e reativar a história da cidade. Eles não se preocupam em popularizar o passado. E nós, como Jornais e Bairros, cumprimos também essa função cultural. Parabéns, parabéns. Eu notei aqui nessa manchete, por isso que eu fiz a pergunta, porque eu acho muito bom você projetar tudo isso para que o povo tenha conhecimento, o significado, por exemplo, da fonte dos desejos na Praça Ramos de Azevedo. Muito bem. Eu vou agora continuar com aquela nossa conversa a respeito do imobiliário, não é? O financiamento imobiliário, por exemplo, é um bom negócio? Ah, sem dúvida. Tanto o financiamento bancário, que às vezes algumas pessoas ainda têm alguma restrição, têm algum preconceito, financiamento imobiliário é fantástico. A pessoa tira de um bolso e põe no outro, que é dele mesmo, né? Enquanto isso, o imóvel estará se valorizando. Hoje, ao fazer um financiamento, a pessoa sabe quanto vai pagar a primeira prestação, inclusive a última. O valor já está projetado. Sim. Então, ao invés de pagar o aluguel, que é suado, a gente sabe que o trabalhador sua como nós, trabalhadores suamos para ganhar nosso dinheirinho, então a pessoa tira de um bolso e põe no outro, que é uma poupança forçada que ele está fazendo. Mas sempre você tem que estar atrelado a um banco, né? Sempre a um banco particular ou a Caixa Econômica Federal. E há um financiamento junto às construtoras, que também não é tão ruim. É a mesma situação. Você faz uma poupança forçada, juntando um dinheiro que você, se não tivesse esse compromisso, não juntaria. Hoje a estrutura do financiamento mudou. Antigamente você pagava a primeira prestação e não sabia quanto ia pagar a última. E não sabia quando, né? Quando, exatamente. Nem quanto, nem Ad eterno. Ad eterno. Mas hoje não. Hoje, inclusive, com o reflexo do sistema americano, né? Porque antigamente era assim, você comprava por saldo. Sim. E o saldo sempre aumentava, então era infinito. Infinito. Hoje você compra por tempo. 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas o banco sempre tem que estar presente. O banco, assim, o agente financeiro é importante, o sistema financeiro habitacional é importante. E os juros são altos? É uma média de 9% a 11% ao ano, mais TR. Muito bem. E comprar um imóvel na planta vale a pena? Vale sim. Qual é a diferença entre comprar um imóvel na planta, não é, e comprar um imóvel já construído e usado? Você compra na planta e você, por exemplo, você projeta o seu casamento, o casal. Eu vou casar daqui 2 anos. Então vai a um lançamento que vai te dar o tempo necessário para você adquirir seu imóvel e morar nele nas proximidades do casamento. Do casamento. Ao invés do pronto, você vai comprar o pronto. Eu compro 60, 90 dias antes de casar. Pode, claro que pode. Só que aí você vai mobiliar, não é? Sim. E eventualmente, a gente sempre sabe os contratempos. O marceneiro não vai entregar os móveis. O marmorista vai atrasar na pia, no piso. Então, o comprar na planta, ele projeta um futuro. E aí fica mais fácil para pagar. Você tem razão. Inclusive, é bem melhor, principalmente aqui, não só no Brasil, em todo lugar, né? Acho que em todo lugar, a programação da sua vida.
Quer dizer, você estabeleceu uma infraestrutura para a programação da sua vida. Isso Quer dizer, mesmo. é isso, você tem toda a razão, eu Desta concordo. Eu forma. acho que é por aí mesmo. É um projeto que você já assume desde o início e vai até o fim. Agora, o Exato. importante é não brigar com a noiva brigar com o noivo 2 dias antes do casamento. É verdade, é verdade. Não é? É verdade. Hoje em dia essa é uma insegurança A vida é muito dinâmica, né? É dinâmica, é dinâmica, é E os dinâmica. casais, hoje a independência da mulher é muito grande, as mulheres trabalham, têm opiniões próprias, são donas de si, têm Sim. personalidades muito fortes. Então, há um conflito natural, mas por isso que é um casamento, as ideias têm que casar, não é? Muito bem, está certo. E comprar um imóvel na planta, então você já me disse que é a melhor ideia. Portanto, telespectador, ouçam esse conselho desse nobre e simpático amigo que eu tenho, Antônio Carlos Chimino, que, afinal de contas, veio aqui para conversar a respeito de várias coisas, entre elas, exatamente essa que nós estamos conversando. Então, esse financiamento público de campanha e outras que você quiser fazer, vamos entrar nesse patamar ou não? Seara... Ou você acha que é uma seara bastante difícil? Essa provocação é boa. Eu vejo a incoerência desses governos, dos deputados, da classe política. Eles falam em privatizar as empresas, não é isso? Não, tem que privatizar, tem que privatizar. Agora mesmo nós falamos sobre a privatização do Pacaembu. Agora, quando se trata de campanha, aí é dinheiro público. Aí não é privatizar. Nós temos que estatizar a campanha. Ora, eu não quero saber se o fulano é candidato. Eu não quero comungar com o pensamento dele. Eu não quero botar um centavo na ideia dele. E nós temos um projeto de 3 bilhões e meio de fundo para campanha, dinheiro público em campanha. Eu sou radicalmente contra. Primeiro, quem tem que financiar campanha é o povo, mas não através de impostos, não através de dinheiro público. Eu sou simpático a um determinado partido, esse partido me é simpático, o candidato é simpático, acredito nas ideias dele, eu pessoalmente vou lá e vou pagar alguma coisa, vou contribuir para que ele seja eleito, do meu bolso particular. A empresa tem interesse no candidato, gosta do candidato, vai defender a classe, ela paga da conta dela pessoal. Nada público, tudo privado. Assim, nós teríamos a verdadeira democracia. Cada um acredita no seu candidato, no seu partido e colabora pessoalmente com o candidato. Você vai falar assim, mas o empresário vai financiar algum candidato? Ele vai querer alguma coisa em troca. Não tem almoço de graça. Não é? Mas qual é o problema? O vereador, ele não é o defensor do povo? E por que nós não podemos ter um defensor da classe empresarial? Sim. Onde está o mal nisso? Não é? Claro. E eu sempre comento, sem empresários não há emprego. Porque o governo sozinho, ele não tem emprego para todos. A mesma coisa na área imobiliária. O pessoal fala assim, vai ter especulação imobiliária, agora só verticalizar. Aí pergunto para a pessoa, você mora onde? Eu moro em tal bairro. Que prédio que você mora? Quem construiu? Foi o particular ou foi o governo? Não, foi particular. Então, se não fosse particular, você não teria casa própria. É verdade. Então, nós suprimos, eu falo nós, o ramo imobiliário, nós de empresas imobiliárias, construtores, nós suprimos o que o governo não faz. A mesma coisa, faculdade, escolas. Tem escolas particulares e escolas do governo. Por que tem escolas particulares? Porque o governo não supre. Não é verdade? Claro. Agora, você falou em dinheiro público. Eu me lembrei de uma tirada, entre aspas, da Margaret Thatcher. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro
que eles se aproveitam tirados da mesa de comida da nossa casa. É isso mesmo. Esses 3,5 bilhões será exatamente essa frase dela. Vai tirar dinheiro da comida do povo. Da comida do povo. Então quem tem no pessoal vai lá e paga. Resolvido o problema. É verdade. O que eu tenho comentado assim, o povo está sem esperança. Eles estão acabando com a esperança do povo. Quando eu falo esperança, não é do verbo esperar. Sim. É do verbo esperançar. Então, o povo está sem esperança. Haja vista aí a pesquisa, todos, 94%, todos sem candidatos para a futura eleição. Mas não há confiança. Não há confiança, há um desânimo. Sim. Por quê? Falta de esperança. Estão acabando com a esperança do nosso povo. E isso é lamentável. Eu acho uma hipocrisia tão grande quando, por exemplo, eu estou assistindo televisão e de repente vem uma propaganda obrigatória de determinados candidatos, de determinados partidos. Eu digo, meu Deus do céu, isso aí é uma hipocrisia. Como é que ele entra na minha casa e vai falar tanta bobagem? Será que ele não percebeu que a corrupção está avantajada? Quer dizer, os colegas dele, se ele não é, pelo menos os colegas são. E a maioria dos políticos, você me perdoe a minha observação, é corrupta. E é verdade. A maioria é corrupta. Sua postura é perfeita. Nós temos alguns erros de informação. Vem assim, campanha obrigatória gratuita. Não é verdade. Não é gratuita. Não é. A TV e o rádio recebem através de impostos que são abatidos do seu imposto de renda. Sim. Então não são gratuitos. Quem está pagando isso? Somos nós. O povo está pagando essa propaganda eleitoral. E eu não quero mais pagar. Não quero então, mais. Não coloque esse indivíduo para entrar na minha casa e falar proselitismo. Exatamente. Deixa de lado o proselitismo. Exatamente. Então você acha que toda atividade humana traz em si um problema que é o da responsabilidade? Sem dúvida. A responsabilidade vem desde o berço, né? Quem tem responsabilidade, você, como a maioria da população, eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu também. Comecei a trabalhar com 10 anos. Eu com 13, ganhei de você. Você ganhou de mim, aliás. Então, nós tivemos a responsabilidade desde cedo. Sim. Agora, até 16 anos não pode trabalhar. É melhor o adolescente ficar em casa, viciando-se ou jogando videogame, do que produzindo. Que responsabilidade essa pessoa vai ter quando adulta? Claro. Não é verdade? Então, a responsabilidade. Antigamente, o professor ensinava cultura. Sim. Não é? Hoje, as famílias querem que os professores deem-lhe educação. E educação você tem em casa. Em casa, educação é em casa, tem razão. Você vai à escola, o aluno vai à escola para adquirir cultura. Mas infelizmente, meu caro Chimino, a cultura ensinada nas universidades hoje, nos bancos escolares hoje, ela tem uma direção um pouco perigosa. Mercantilizada, né? Não só mercantilizada, mas também pela hegemonia cultural comunista, que eu chamo de oblíqua. O professor entra na sala de aula, ao invés de ele ensinar direito, ele vai falar a respeito de Karl Marx ou Engels, ou então vai colocar algumas posturas de comunistas do passado. Quer dizer, Tolstói vai por aí. eu fui assistir uma aula já faz algum tempo, um tempinho, uns 6 meses atrás, e, de repente, o professor começou a falar esse tipo de coisa, pensando que estava agradando todo mundo. E não é assim, gente. Você tem que ensinar. A história do Brasil, por exemplo. A história do Brasil está truncada. Quer dizer, ninguém ensina, dos bancos escolares, não se ensina, por exemplo, como aconteceu o descobrimento do Brasil.
É uma realidade. Não é? Não se ensina, provavelmente você estudou o SPB, Organização Social e Política. Sim, claro. Né? Porque isso hoje foge às raízes. Sim. Como você comentou, ensina-se mais o comunismo do que a história do Brasil, a história contemporânea. E isso é muito ruim para o adolescente, porque quando adulto ele não saberá nem dizer onde que ele nasceu, provavelmente. Exatamente. Eles esquecem de fazer uma colocação belíssima que está ligada à religião, que os templários. Os templários, em 1300, lá vai pedrada, quando eles se desincompatibilizaram com a França, com o Filipe o Belo, que queria tomar a fortuna dos templários, eles foram para Portugal. E lá encontraram Dom Dinis. Encontraram Dom Dinis, a escola de Sagres, fundou a escola de Sagres, e o que aconteceu? Aconteceu que eles vieram descobrir o Brasil que já tinham as plantas. As plantas já estavam lá no ano de 1300 e 350, por aí. O Brasil foi descoberto em 1500. É real isso. Já sabiam que aqui, nesse espaço de terra, estava o Brasil. E assim fizeram os franceses, os holandeses, claro. Que você vai ao Nordeste e tem muito moreno lá, muita morena de olhos azuis. De olhos azuis. Que são descendentes de holandeses, claro, de franceses. Claro. Muito bem. Então a responsabilidade se apresenta como aspecto da realidade social? Sem dúvida alguma. É um aspecto da realidade social. Sem dúvidas. Muito bem. Nenhum Estado moderno pode ser considerado democrático e civilizado se não tiver poder judiciário independente e parcial. Essas são as palavras de Dalmo de Abreu Dalari. O que você pode falar sobre isso? Eu comungo com a frase e com a atitude. Sem um judiciário livre e independente, sem uma imprensa livre e independente, nós não temos democracia. A partir do momento que o judiciário é pressionado, a imprensa pressionada, não tem democracia nesse país e em qualquer país do mundo. Nós estamos vivendo agora, vivenciando a história, né, da Coreia do Norte, Sim. Né, Cuba tentando se abrir. Comunismo não funcionou em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo. A Venezuela, veja o que acontece na Venezuela. Claro. Um desabastecimento, uma falta de postura, uma falta de norte. Sim. Lá então muito pior que aqui. E graças a Deus, eu até num determinado momento fiquei simpático ao PT. Imaginei que eles fossem fazer uma revolução como o povo imaginava. E não foi uma revolução, foi uma decepção. Né? Sim. Um roubo desmedido, uma postura nunca vista nesse país. Né? E eles se acham ainda os donos da verdade. E aí querem pressionar o judiciário, querem pressionar a imprensa, e eles falam em democracia. Eles querem desvitalizar e fragilizar o poder judiciário. E quando eu também entendo, da mesma maneira que você, do nosso querido jurista Abreu Dalari, eu entendo que se você não tem num Estado um judiciário forte, você não tem um Estado forte também. Não é verdade? Mesmo. Você vê o que está acontecendo por aí. Não é? Eu não sei se é culpa do governo, não sei de quem é a culpa. Quer dizer, no íntimo eu sei, claro. Mas você não pode sair às ruas, Chimino. Você não pode sair às ruas. Se você, a qualquer hora, não pense que é depois das 8, depois das 10. Não. A qualquer hora no estado de São Paulo, na capital do estado de São Paulo, você não pode sair às ruas, porque você está sujeito a um assalto. Nesse aspecto, por exemplo, os policiais. Se ele liga para um 90, olha, fui assaltado. Os assaltantes estão próximos. A polícia demora para chegar. Sim. Porque se um policial matar um dos assaltantes, dos meliantes, ele responde processo. Sim, sim. Ele fica aquartelado. Eu sei. Não é? É tudo isso. Aí leva o preso à delegacia. Foi pego em flagrante? Não, não foi pego em flagrante. Então solta o assassino, solta o marginal. Que ânimo que este policial
tem para prender ou sair à captura dos bandidos. É verdade. E nós, brasileiros não, brasilianos, eu mudei agora. Eu entendo que não é brasileiro, porque brasileiro, naturalmente, você se adequa à dicção para uma profissão, carpinteiro, não é? Por exemplo, não é? Ele não é brasileiro, para mim é brasiliano. Se você, o argentino seria de que forma que você chamaria o argentino? Argentineiro? Não. Argentina, não é argentino. Então, para mim, é brasiliano. Bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Gostei muito de conversar com você do programa Direito e Justiça em Foco. Eu já sabia disso, por isso que eu chamei aqui, para nós falarmos a respeito dos jornais de bairros. E você me veio com o Jornal da Zona Leste, com o Marco Zero, Jornal Marco Zero, e com o Jornal Valor da Paulista. Muito bom. E eu então quero presentear você, dar um brinde a você, com uma lembrancinha do programa Direito e Justiça. Fui brindado duas vezes. Uma por estar aqui e agora recebendo os seus brindes aqui. Que maravilha. Muito bem. Eu também quero passar às suas mãos um livro que eu traduzi do italiano para o português, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri. E a Quartier Latin, ela naturalmente publicou. Está aqui nas suas mãos. Agora eu peço as suas considerações finais. Olha, fiquei honrado em estar participando do seu programa. Já tinha assistido, já havia comentários a respeito, favorável, que você sempre tem a oportunidade de entrevistar grandes pessoas. E eu fico aqui lisonjeado por isso. Sou um operário da notícia, então me sinto orgulhoso de estar aqui com você, tenho certeza disso. Você é uma personalidade importante na imprensa e também particularmente. Então eu tenho que dar esse louvor a você, correto? Muito obrigado. Encerro o programa de hoje com a citação de Confúcio. Quando vires um homem bom, tentar imitá-lo. Quando vires um homem mau, examine-te a ti mesmo. Quero agradecer mais uma vez a presença do jornalista Antônio Carlos Cimino, que, entre outros assuntos, abordou o tema jornais e revistas de bairro. Portanto, Direito e Justiça em Foco sentiu-se honrado em apresentá-lo à sociedade brasileira. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Uma honra. Ne m'en veux pas, je n'ai pas